Neste vídeo vamos falar sobre IRC, o Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas. Vamos ver o cálculo do imposto e falar de taxas de IRC, nomeadamente as taxas gerais, taxas da derrama, a derrama municipal, a derrama também estadual. Começo por lhe agradecer muito o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certiform Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Na Certform temos uma vasta oferta formativa, nomeadamente nos cursos das áreas de contabilidade, finanças, fiscalidade, entre outros. No site da Certform, em certform.pt, podemos consultar o calendário de formação, as datas de início dos cursos que vão iniciar ao longo dos próximos meses. Para o mês de dezembro, temos agendadas as ações de formação, pode consultar as datas de início no calendário. Também em e-learning e live streaming tem acesso a toda a oferta formativa que atualmente disponibilizamos na forma e-learning, através da plataforma de e-learning da Certform. Plataforma 24 horas, 7 dias por semana disponível. Pode começar o seu percurso formativo logo após inscrição. E também os cursos na forma live streaming. Em live streaming, os cursos são ministrados com sessões síncronas, ou seja, em tempo real. Haverá uma data de início. Para obter informações detalhadas sobre os vários cursos, pode consultar o site da Certform ou então solicitar através dos contactos que temos associados também no site, o e-mail, o geral@certform.pt, os nossos contactos telefónicos. Vamos então falar sobre o IRC, o cálculo do IRC e as principais taxas de imposto que estão em vigor em Portugal. Eu vou começar com uma situação prática. Nós vamos trabalhar um caso prático e a partir deste caso prático vou explicar as várias taxas que se aplicam atualmente em Portugal. Imaginemos a sociedade ABC SA, qualificada como grande empresa, com sede e estabelecimento numa determinada cidade, apresentou no período N um lucro tributável de 40 mil euros e deduziu prejuízos fiscais de períodos anteriores no montante de 2 milhões de euros. O município X lançou uma taxa de derrama de 1,5%. Foram apuradas tributações autónomas no montante de 800 mil euros. Ao longo do período, o total de antecipações de IRC, através de pagamentos por conta e do pagamento adicional por conta, as entidades que apresentam um lucro tributável superior a 1.500.000 euros e esta tem 40 milhões de euros, para além de pagamentos por conta, terão de fazer pagamentos adicionais por conta e em conjunto totalizaram 6 milhões de euros. Portanto, face a estes dados, eu pretendo proceder à liquidação do imposto e calcular quanto é que esta entidade vai pagar de IRC. Bom, do ponto de vista das taxas de IRC, nós temos as taxas gerais, que estão previstas no artigo 87 do Código do IRC. Teremos também de considerar as taxas que estão em vigor no continente e as taxas em vigor nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Para além das taxas gerais de IRC, temos a chamada derrama municipal, que incide sobre o lucro tributável do sujeito passivo, a entidade, ao apresentar o seu lucro tributável e, mediante o seu estabelecimento estar situado num determinado município, haverá a aplicação
de uma taxa municipal de derrama. Estas taxas podem variar entre 0 a 1,5%, depende do município, e incidem sobre o lucro tributável da entidade. Para além disso, aqueles sujeitos passivos de IRC que apresentem um lucro tributável acima de 1.500.000 euros vão estar sujeitos à chamada derrama estadual. É o caso desta entidade que nós vamos aqui trabalhar, porque tem um lucro tributável de 40 milhões de euros, portanto estamos perante uma grande entidade e que vai estar sujeita às várias taxas. Haverá também a aplicação de taxas de tributação autónoma, que são taxas que incidem sobre um determinado conjunto de gastos que a entidade incorre durante o período e, em conformidade com o artigo 88 do Código do IRC, este artigo elenca os vários encargos sobre os quais incidirão tributações autónomas. Bom, começando com as taxas gerais, o artigo 87 do Código do IRC. Temos o código do IRC a partir do Portal das Finanças e começamos por o artigo 87 do mesmo código, onde estão previstas as taxas de IRC. Artigo 87, taxas. A taxa de IRC é de 21%. Esta é a taxa geral. Com a exceção nos casos previstos nos números seguintes em que poderemos ter outras taxas. Eu vou aqui referir a questão das pequenas e médias empresas. Diz-nos o artigo 87, número 1, que no caso de sujeitos passivos que exerçam diretamente e a título principal uma atividade económica de natureza agrícola, comercial e industrial, que sejam qualificados como pequena e média empresa, nos termos previstos no anexo ao Decreto-Lei número 372/2007, de 6 de novembro. Este decreto é o decreto que nos permite verificar quais são os limites para uma entidade ser considerada como pequena ou média empresa. Nestes casos, aos primeiros 25.000 euros de matéria coletável são aplicados 17%. E depois aplica-se a taxa de 21% ao excedente. Ou seja, se estivermos perante uma pequena entidade, as taxas aplicam-se da seguinte maneira. Uma pequena e média entidade. Se uma pequena e média entidade apresentar, por exemplo, uma matéria coletável de 30.000 euros, portanto é uma matéria coletável acima de 25.000 euros, o IRC será calculado da seguinte forma. Aos primeiros 25.000 euros nós aplicamos 17% e ao excedente, ou seja, 30.000 menos 25.000, porque eu estou a exemplificar aqui uma determinada empresa com uma matéria coletável de 30.000 euros. Portanto, 30.000 euros menos 25.000 vai estar sujeito a 21%. Isto vai totalizar 5.300 euros. Se eu aplicasse 21% ao total da matéria coletável, 21% a 30.000 euros, daria 6.300 euros. Portanto, comparando 6.300 euros com o valor de 5.300 euros, esta empresa, por ser classificada ou qualificada como uma pequena e média entidade, ela obtém assim um benefício de 1.000 euros, portanto pagará menos 1.000 euros de IRC. De referir que na região autónoma da Madeira e também na região autónoma dos Açores, as taxas de IRC são de 14,7%, a chamada taxa geral, e depois 11,9%, aquela que é aplicável aos primeiros 25.000 euros, no caso de pequenas e médias entidades.
Portanto, temos assim as taxas aplicadas à região autónoma da Madeira e dos Açores. Na região autónoma dos Açores, a taxa de IRC corresponde às taxas do continente reduzidas em 30%, mas atualmente dará exatamente o mesmo valor que as taxas aplicadas à região autónoma da Madeira. Então, isto era a primeira questão que eu queria referir. E, no caso concreto, para além das taxas gerais, nós vamos ter de aplicar a taxa municipal, a taxa da derrama municipal. Portanto, para além das taxas gerais, os municípios podem lançar anualmente uma derrama e essa derrama pode estar compreendida entre 0 e 1,5%. Nós temos para o corrente ano as taxas de derrama que foram lançadas pelos municípios. Podemos aqui consultar o município onde a empresa desenvolve a sua atividade e face ao município nós encontraremos qual a taxa de derrama praticada. A título meramente exemplificativo, por exemplo, se uma entidade está no município de Braga, a taxa de derrama municipal geral é de 1,5%. Por exemplo, no município de Faf, a taxa seria de 1,2%. E, portanto, as taxas podem variar entre 0 e 1,5% e vão incidir sobre o lucro tributável. Portanto, temos aqui os vários municípios de Portugal e teremos de consultar qual a taxa do município onde a nossa entidade se encontra. Por exemplo, se estivermos em Lisboa, no município de Lisboa, a taxa é de 1,5, a taxa máxima. Já no município de Cascais, a taxa geral é de 1,25. Portanto, é uma questão de se consultar qual a respectiva taxa. Bom, isto é a taxa municipal da derrama, ou a derrama municipal. A derrama municipal. Para além da taxa de derrama municipal, as entidades que tenham um lucro tributável superior a 1.500.000 euros vão estar sujeitas à chamada derrama estadual. E esta derrama estadual, que está compreendida no artigo 87 do Código do IRC, artigo 87A do Código do IRC, ela vai ser aplicada por escalões. Ou seja, a partir de 1.500.000 euros de lucro tributável, começa-se a aplicar a derrama estadual. E depois ela é escalonada. Entre 1.500.000 até 7.500.000 euros de lucro, aplicar-se-á uma taxa de 3%. Eu vou passar aqui para o meu PDF que se vê melhor. De 7.500.000 até 35 milhões de euros, 5%. E quando a partir de um lucro tributável a partir de 35 milhões de euros, 9%. Eu já vou explicar como é que se aplicam estas taxas de forma escalonada, uma vez que o exemplo que trago obriga, efetivamente, a aplicação destas taxas de derrama estadual. Para além disto, existem as chamadas taxas de tributação autónoma. As taxas de tributação autónoma são taxas que se baseiam em determinados gastos, vão ser aplicadas a determinados gastos empresariais que não se encontram diretamente relacionados com a produção própria, independentemente da empresa gerar lucro ou prejuízo. Existem várias taxas de tributação autónoma. Elas estão todas referidas, elencadas no artigo 88 do Código do IRC. O artigo 88 do Código do IRC
estabelece as taxas de tributação autónoma. Eu tenho aqui no canal um vídeo específico sobre estas taxas, onde referencio e explico a aplicação das várias taxas de tributação autónoma aos encargos que assim estão previstos neste artigo 88. Vamos então começar agora a resolver o caso prático para procedermos à liquidação do IRC desta empresa. A empresa que nós aqui temos é uma grande empresa. Portanto, ela não vai usufruir de 17% de imposto até aos 25 mil euros de matéria coletável. Isso não é possível para esta empresa. Apenas as pequenas e médias entidades é que poderão usufruir desse benefício de, até aos primeiros 25 mil euros de matéria coletável, ser aplicado 17% e, a partir desse valor de 25 mil euros, 21%. Mas isso é para pequenas e médias entidades. As grandes entidades, elas estão sujeitas a 21% de IRC. E, portanto, vamos ter de aplicar essa taxa a toda a matéria coletável. E é mesmo isso que nós vamos fazer. Então vamos reparar ou verificar como é que os cálculos foram feitos. Vamos passar aqui para a folha de Excel, onde efetuei aqui os respectivos cálculos e vamos explicar como isto foi feito, como é que foram feitos aqui os cálculos para chegarmos ao valor a pagar pela entidade. A nossa base é o lucro tributável da empresa, foram 40 milhões de euros. O artigo 52 do Código do IRC prevê que as entidades deduzam prejuízos fiscais e aqui, obviamente, teríamos de consultar o artigo 52 do Código do IRC para saber quantos anos é que são permitidos a uma grande entidade para a dedução de prejuízos fiscais. O artigo 52 faz referência que, sem prejuízo do disposto do número seguinte, os prejuízos fiscais apurados em determinado período de tributação, nos termos das disposições anteriores, são deduzidos aos lucros tributáveis, havendo-os de um ou mais dos 5 períodos de tributação posteriores, 5 anos. E aqui também se aplica um benefício para as pequenas e médias entidades, as PMEs. É que essas poderão fazê-lo em um ou mais dos 12 períodos de tributação posteriores. Portanto, muito mais tempo para a dedução de um prejuízo fiscal. Os prejuízos fiscais estão limitados à possibilidade de deduzirem até 70% do lucro tributável. Este é o limite estabelecido no artigo 52, número 2, do Código do IRC. Aqui no canal do YouTube também tenho um vídeo a explicar como se faz a dedução de prejuízos fiscais. Então, voltando ao nosso caso, deduzi o prejuízo de períodos anteriores de 2 milhões de euros, sem qualquer problema. 70% de 40 milhões dá um limite muito mais alto, sem problema a deduzir os 2 milhões de euros. Apresento uma matéria coletável de 38 milhões de euros e, portanto, faço a aplicação para o cálculo da coleta de 21% vezes o valor da matéria coletável. E, portanto, assim obtemos o valor da coleta do IRC. 21%, porque é uma grande empresa. Seguidamente passamos ao cálculo da derrama municipal. A derrama municipal, ela incide sobre o lucro tributável da empresa. É sobre o lucro tributável da empresa que incide a derrama municipal e não sobre a matéria coletável. Portanto, é sobre o valor maior, é sobre 40 milhões de euros.
e aplicamos 1,5% a 40 milhões de euros. Esta entidade, ela desenvolve a sua atividade num município que cobra 1,5% de derrama municipal e, portanto, são 600 mil euros. Depois, calculamos a derrama estadual. E aqui na derrama estadual é que temos de ter em consideração o escalonamento da derrama estadual. Então, uma vez que esta empresa tem um lucro tributável de 40 milhões, o valor sujeito a derrama estadual é só a partir de 1.800.000 euros. E, portanto, nós fazemos o valor que vai estar sujeito à derrama estadual é só a partir de 1.500.000 euros. Então nós fazemos 40 milhões de euros menos 1.800.000 euros, o que dá 38 milhões e 500 mil euros, e vai ser esse o valor que, de forma escalonada, vai estar sujeito à derrama municipal. E então, nós sabemos que teremos a aplicação sobre 38 milhões e 500 mil euros e fazemos de forma escalonada, exatamente utilizando o intervalo ou os intervalos que estão previstos na lei. Só para recuperar aqui o artigo da derrama estadual, que é o 87A, ao intervalo 1.500.000 até 7.500.000, e portanto a amplitude deste intervalo é de 6 milhões de euros, nós vamos aplicar 3%. Depois, entre 7.500.000 euros até 35 milhões de euros, e portanto temos aqui uma amplitude de 27.500.000 euros, vamos aplicar 5%. E depois há o valor que ultrapassar 35 milhões de euros, porque nós temos um lucro tributável de 40 milhões de euros, estamos acima 5 milhões de euros, em relação a 35 milhões, vamos aplicar 9%. Portanto, amplitude de 6 milhões de euros, 3%. Vamos agora ver como é que fizemos as contas. Amplitude de 6 milhões de euros, 3%. O que dá 180 mil. Depois, no segundo intervalo, de 7 milhões e 500 até 35 milhões, amplitude de 27 milhões e 500, aplicamos 5%, e portanto aqui temos 5%, o que dá 1.375.000 euros. E depois, uma vez que o nosso lucro tributável era de 40 milhões, 40 milhões acima de 35 milhões, como a lei prevê, verifiquemos, superior a 35 milhões, ou seja, nós excedemos em 35 milhões 5 milhões, porque 40 milhões menos 35 milhões são 5 milhões, vezes 9%, 45 mil euros. E temos aqui as derramas, portanto temos aqui a derrama estadual calculada desta forma escalonada. É assim o cálculo. Nos dados, nós consideramos a existência de um conjunto de tributações autónomas já calculadas e no total de 800 mil euros. Portanto, é um dado 800 mil euros. A partir daqui, nós calculamos o imposto estimado para o período, que são aqui as componentes positivas a pagar, não é? Temos a coleta, o número 1, temos a derrama municipal, o número 2, temos o somatório deste escalonamento e que forma a derrama estadual, número 3, e depois temos as tributações autónomas, número 4. Portanto, fazendo o somatório destas várias rúbricas, nós atingimos o chamado imposto estimado para o período de 11.385.000 euros. Isto seria o valor a pagar de IRC para esta empresa. Agora, ao longo do ano, as empresas, elas realizam antecipações do imposto. As empresas fazem pagamentos por conta. E aquelas que
apresentam lucro tributável acima de 1.500.000 euros, e no caso concreto para pagamentos por conta do período anterior, terá de haver um pagamento adicional por conta. E, portanto, isto consiste em antecipações do imposto. Foram feitas antecipações, são feitas 3 antecipações, como regra. A primeira até ao final de julho, a segunda até ao final de setembro, a terceira até ao dia 15 de dezembro. Isso é os prazos para os pagamentos por conta. Esta empresa fez adiantamentos pela via dos pagamentos por conta e pela via do pagamento adicional por conta, porque é uma empresa acima de 1.500.000 euros de lucro tributável, seriam dados do período anterior, e vamos assumir que sim. Portanto, foram adiantados 6 milhões de euros que serão agora tidos em conta como um desconto a subtrair. Isto é feito a quando do preenchimento da declaração modelo 22. Quando estivermos a preencher a declaração modelo 22 da empresa, no quadro 10, que é onde se fazem estes cálculos, nós teremos a possibilidade de proceder à dedução dos pagamentos por conta no campo 360 do quadro 10 e dos pagamentos adicionais por conta no quadro 10, o campo 374. É aqui onde se fazem as deduções destes adiantamentos de pagamentos por conta calculados ao abrigo do artigo 105 do Código e dos pagamentos adicionais por conta calculados ao abrigo do 105A do Código do IRC. Esta empresa fez este tipo de antecipações e agora deduziu e, portanto, passou a ter a pagar 5.385.000 euros, que seria, digamos que, o valor que viria na declaração modelo 22, no campo 367, como total a pagar. O total a pagar por esta empresa será a diferença entre o lucro, portanto, a coleta, mais a derrama estadual, mais as tributações autónomas, menos os pagamentos por conta, e o pagamento adicional por conta dará o valor final a pagar, e conforme eu referi, seria o valor final no campo 367, aqui neste quadro 10, onde se realiza a autoliquidação do IRC. Ficamos assim com um caso prático sobre um cálculo de IRC e as várias taxas que incidem sobre as entidades, as empresas em Portugal. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.